dia, sexto ano. Vocês não acreditam, eu tinha gravado a aula de vocês já na semana passada. Eu acho que tinha dado uns 20 minutos de aula. Aí eu fui editar só hoje de manhã para postar e cadê o vídeo? Eu fui fazer uma limpeza no celular e eu excluo geralmente os vídeos porque fica sobrecarregado, né? E eu excluí o vídeo da aula de vocês antes de editar e postar. Terei de gravar tudo de novo. Acontece, né? É a primeira vez que acontece isso, em mais de 2 meses de aulas remotas, né? Então, vamos pensar que eu tô no lucro, mas é triste, gente. É um tempo perdido, sabe? Eu podia estar fazendo outra aula já, mas eu vou ter que fazer tudo de novo. Essa luz aqui não tá boa. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Acho que assim tá melhor. Vamos lá, então. Módulo 20, o sintagma verbal. Então, o sintagma verbal gira em torno do verbo, ok? Tudo que tem em torno do verbo a gente chama de sintagma verbal. Vocês já viram o sintagma nominal, que é aquele que não tem verbo, ele gira todo em torno do substantivo. O sintagma verbal tem como núcleo, tem como palavra principal o verbo. Aqui vocês tinham que analisar essa tirinha, ok? A primeira pergunta dela fala para vocês narrarem no presente o que o garoto faz nos primeiros quadrinhos, enquanto ele é garoto. Aqui, então, provavelmente ele planta uma árvore e observa a árvore crescendo. No segundo quadrinho, ele rega a árvore e ela está crescendo. No terceiro quadrinho, ele brinca embaixo da árvore, ele se diverte, ele se pendura na árvore. Aí a segunda pergunta é: o que acontece no segundo quadrinho, no quarto quadrinho? Percebemos aqui que ele já cresceu, ele é um jovem ou um adulto, ele está lendo embaixo da árvore, então ele cresceu. E se nós observarmos aqui, ele está com uma mulher, provavelmente fazendo coração, então provavelmente namorada, esposa dele. Aqui percebemos que ele envelheceu, a árvore está bem maior, o coração continua lá, porém ele está sozinho. Não sabemos o que aconteceu com esse amor dele. Aqui ele não aparece mais. Subentende-se que ele já partiu, ou seja, faleceu, e a árvore continua lá. Aqui dá a entender que a árvore pode estar morrendo, ou pode ser só o outono também, não sabemos. Mas para nós percebermos as ações, as mudanças que acontecem. E o verbo, na verdade, serve para isso, para indicar as mudanças, as ações que acontecem. Aí aqui tem a definição de sintagma verbal, conforme eu falei, tudo que gira em torno do verbo, a palavra principal do sintagma verbal é o verbo. E aqui vocês têm a atividade oral, que vocês vão dar um pause no vídeo agora, vão fazê-la e depois vão voltar aqui para assistir a correção dela. Então, pausa o vídeo aí. Continuando. Atividade 1. Leia o poema Férias. Férias. Neste ano eu vou à praia. Neste ano eu fico na serra. Meus dias serão longos. Será longa minha espera. O mar sobe a montanha, desce a montanha ao mar. Com flores sobre as ondas farfalham jacarandás. Meu amor de maré cheia, meu amor de espuma do mar. Aí aqui nós temos algumas palavrinhas destacadas. E vocês devem analisá-lo. Número 1. Ao lado do poema há uma lista de palavras. Algumas são verbos, outras não. Indique que as palavras que neste poema não são verbos. Primeiro temos vou. Eu vou à praia, verbo. Neste ano eu fico na serra. Fico, verbo. Serra, aqui na serra, não. Na serra, serra não é verbo. Então, número 1, primeira palavra, serra. Serão, verbo ser, certinho. Espera, como está aqui, minha espera. Não, espera que é substantivo. Então, segunda palavra da 1, espera. Sobe. Sobe é subir, não tem como ser outra coisa, é verbo. Desce, verbo. Ondas, substantivo. Então, terceira palavra da 1, ondas. Farfalham, verbo farfalhar, fazer barulhos. E espumas,
Aqui, espuma do mar, substantivo. Então, resposta da número 1. Serra, espera, ondas e espuma, ok? Serra, espera, ondas e espuma. 2. As palavras indicadas poderão ser verbos em outro contexto? A que verbo cada uma dessas formas pertence? Vamos pensar. Serra em outro contexto pode ser verbo? Pode. Vamos pensar o carpinteiro serra a madeira. Serra, de cortar. Então, em outro contexto, a palavra serra pode ser verbo sim. Espera. Essa é mais fácil ainda. Ele nos espera. Sim. Quando eu disser a espera com um artigo na frente, é substantivo. Mas se eu puser alguém fazendo ação, ele espera, se torna verbo, ok? Ondas. Essa, se eu fosse fazer sem olhar o gabarito aqui, eu ia errar, tá? Porque pra mim, onda não tem como ser substantivo. Mas aqui na apostila tá dizendo que existe... ondar, tu ondas com a tua prancha, deve ser linguagem de surfista, né? Porque existe, então, tu ondas com a tua prancha, vai saber, né? E a espuma, sim, espumar existe, porque quando alguém tá saindo saliva pela boca escorrendo em forma de espuma, eles falam, fulano está espumando. Minha cachorrinha espumava muito quando mordia sapo, minha cachorrinha que já faleceu. Agora eu quero que vocês leiam a página 50 e a página 51, grifando tudo que for necessário e depois voltem aqui para assistir a explicação, tá bom? Aguardo vocês, leiam primeiro e grifem, depois voltem para assistir o resto. Então, sexto ano, a gente vai estudar verbos agora, mas só as noções básicas de verbo. Não se preocupem que vocês não vão aprofundar o conteúdo de verbos neste ano, só no sétimo. Porém, vocês vão ter que aprender algumas coisas básicas sobre o conteúdo. Verbos, noções básicas, por isso que eu preparei essa aulinha para vocês. Depois, com calma, vocês vão copiar tudo isso no caderno para memorizar, para gravar melhor esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é um verbo? Verbo é uma palavra que indica, primeiro, ação, como vocês podem ver ali, ação. Eu leio muito. Ler é uma ação, então, ler é um verbo. Pode indicar estado ou mudança de estado. Eu fiquei feliz. Ficar feliz. Não estava, agora está. Ele indica uma mudança de estado. Então, nós temos certos verbos que indicam estado ou mudança de estado. E os fenômenos naturais. Choveu um pouco na semana passada. Chover indica um fenômeno da natureza. Chover, ventar, trovejar, nevar, ventar. Então, os fenômenos da natureza também são expressos por verbos. Os verbos também são divididos em pessoas do discurso, aquelas pessoas que nós usamos para conjugar os verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, nós só temos 3 pessoas, ok? Primeira pessoa, aquela que fala eu ou nós. A segunda pessoa é com quem se fala, tu ou vós, a pessoa ouvinte, a pessoa com quem nós estamos conversando. E a terceira pessoa é o assunto, é do que se está falando. E nas pessoas do discurso são, então, eu, ele, ela, eles, elas. Os verbos também se dividem em número, podem estar no singular, que são das pessoas eu, tu, ele, ela, ou no plural, nós, vós, eles, elas. Esqueci de fazer um comentário aqui nas pessoas do discurso, não existe quarta, quinta e sexta pessoa, tá? Existe primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, eu, tu, ele, ela, singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, elas. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Conjugações. Temos somente 3 conjugações na língua portuguesa. Primeira, conjugações, os verbos terminados em ar. A vogal temática deles será o a. A segunda pessoa, os verbos terminados em er. Vogal temática será o e. Lembrem-se do ABC, né? A, B, aliás, A,
das vogais A, E, I, O, U. Nós só temos as 3 primeiras como vogais temáticas. Ar, primeira. Segunda, ir, terceira. A vogal temática é a vogal que indica a qual conjugação ela pertence. Não temos verbos terminados em or, aliás, temos, né, mas não temos a conjugação or, porque o único verbo que nós temos terminado em or é o verbo por. E antigamente o verbo por era poer, então ele se encaixa ainda na segunda conjugação, tá? Ele é o único verbo terminado em or. Amor não é verbo, é substantivo. Horror não é verbo, é substantivo. Temor não é verbo, é substantivo. Vapor não é verbo, é substantivo. Então, não temos outros verbos terminados em or além do por. E ele não é uma quarta conjugação, é a segunda, porque antigamente era poer. Lembrem-se que a galinha é uma galinha poedeira, a galinha que põe ovos. A terceira conjugação, então, os verbos terminados em ir. Tempos verbais. Desta vez, por enquanto, vocês vão estudar somente os 3. Deixa eu. Aqui a luz fica melhor. 3 tempos verbais. O presente, que indica um fato que ocorre no momento da fala ou um fato do cotidiano. Eu estudo no Colégio Dr. Blumenau. É um fato do cotidiano, eu estudo todos os dias, eu estudo sempre, tá? Um fato do passado, uma coisa que já foi concluída, que foi acabada. Eu terminei a tarefa. Passado. E o futuro, opa, eu tenho que indicar que ficou aqui na terceira coluna, gente, é futuro, tá? Tem que arrumar depois na hora que vocês forem copiar, é futuro. Indica um fato que se realizará e que ainda não aconteceu. Então, vamos arrumar aqui rapidinho, ó. Futuro. Pronto, futuro. Indica um fato que se realizará ainda, não aconteceu. Amanhã farei os exercícios, somente amanhã. Modos verbais. Temos também 3 modos verbais. Indicativo indica um fato certo, é o que nós mais usamos, tá? É o que mais tem conjugações verbais. Eu estudo no Colégio Doutor, é um fato certo. O subjuntivo é aquele que pode indicar uma dúvida, uma hipótese, uma possibilidade. Talvez eu viaje nas férias. Vou viajar? Não sei. E o imperativo indica uma ordem, um pedido, um conselho ou um convite. Senhor João, compareça à recepção, por favor. O modo imperativo vocês já estudaram também no 4º ano, no 5º ano, fizeram revisão. É aquele que geralmente aparece nos enunciados dos exercícios. Copie, faça, resolva, responda, ok? As formas nominais também são 3 formas nominais. O infinitivo, está escrito ali, ó, é o nome do verbo, é a forma com a qual ele se encontra no dicionário, termina em R. Quando vocês estão estudando alguma coisa, por exemplo, se você vai ler uma frase assim, o gato se refestelou no sofá. Você quer saber o que significa refestelou, você vai fazer o quê? Vai no dicionário procurar refestelou? Vai achar? Não, não vai. Você tem que procurar o verbo terminado em R. Refestelar. Querem saber o que significa refestelar? Vão lá no dicionário e procurem. Andar, vender, cair, exemplos de verbo no infinitivo. Gerúndio. Gerúndio indica uma ação em andamento, são os verbos terminados em NDO. Andando, vendendo, caindo. O particípio indica uma ação acabada ou concluída. Geralmente, os verbos terminam em ado e ido. Temos outras terminações dos verbos irregulares. Andado, vendido, caído. Ação concluída. O conteúdo foi estudado. O vestido já foi vendido. Terminou. E terminando o conteúdo aqui, então, o radical, que é uma parte importante, lá na apostila está muito resumidinho, então eu resolvi fazer uma explicação maior aqui. Para conjugar os verbos é muito fácil, basta mudar o radical e copiar as desinências, que são as terminações que estão destacadas lá na apostila. Os verbos modelo, os verbos regulares, eles têm todas a mesma conjugação. Então, se você souber uma conjugação, você saberá conjugar todos os verbos regulares. Por isso, o verbo acaba se tornando fácil. Para achar o radical, então, devemos achar o infinitivo do verbo e retirar dele a terminação ar, ir. Falávamos, vem do verbo falar. Então, eu tiro a terminação ar. Qual fica o radical?
somente fal. Então, eu pego o radical e tiro a terminação. Ar, ou ir. E o que sobra é o radical. A estrutura do verbo, então, ele é formado pelo radical, que é essa parte fundamental. Ele dá o sentido do verbo. Através do radical, eu vou saber qual é o significado daquele verbo. A vogal temática vai me indicar a qual conjugação ela pertence. Lembram? Ar primeira, er segunda, ir terceira. Já a desinência é a terminação. Através dela, sabemos a pessoa, o tempo, o número do verbo, tá? As outras flexões que vocês viram lá. Pessoa, se é eu, se é nós, por exemplo, falamos. O mos é a desinência, ele vai me mostrar aqui que a pessoa do verbo é nós. Se é presente, se é indicativo, se é imperativo. Então, aqui eu coloquei um exercíciozinho, um exemplo de um exercício, né? Se eu desse para vocês o verbo sorrimos, eu vou pegar o sorrir, tirar o ir, e o que sobrar vai ser o radical. Sorrir, tirando o ir, fica sor. Sorrimos, né? Sor. O i, como ele é um verbo terminado em ir, a vogal temática dele é o i. O i está aparecendo aqui. Tirando o sorrir, sobrou o mos. Então, o mos é a desinência, que me mostra que pessoa que o verbo pertence. Falei. Falei é do verbo falar. Olhem aqui embaixo. Falar. Tirando o ar, fica fal. Se é o verbo falar, ele deveria ter o A aqui, ó. Observem aqui onde eu estou com o mouse. Aqui ele deveria ter o A. Ele não tem. Então, neste verbo, a vogal temática não aparece. Eu só tenho a desinência. Então, às vezes, gente, a vogal temática não aparece, tá? Ela aparece somente quando for o ar, ir daquela conjugação. Então, o verbo falar, o A não está aparecendo. O partiram, tá aqui embaixo, ó. Partiram é do verbo partir. Eu tiro o ir, sobrou parte. Temos o i, parti. Ó, o i tá aqui. Então, tirei o i, sobrou foi o ran. Essa atividade, vocês vão fazer vários exercícios depois, e vocês vão acabar se acostumando com ela. Vocês vão acabar se acostumando com ela e ela vai se tornar bem fácil. Vai ser quase um ponto de graça depois para vocês na prova, tá bom?